Eu acredito que o curso de teatro mudou, né, toda uma cultura que tem a ver com a formação dentro do nosso estado. Né? A gente sabe que o teatro aqui já tem toda uma história, né, mas até então não tinha, até o início desse curso de teatro, a gente não tinha uma formação mais organizada, que tem a ver com as necessidades que são necessárias para o desenvolvimento de um ator, de um diretor, de uma diretora e de uma atriz. Ao longo do curso, o estudante ele tem a oportunidade de passar por várias modalidades, por várias componentes, que seriam componentes de interpretação, direção, cenografia, iluminação, né, figurino, maquiagem, e também estudar componentes na área pedagógica, né, que preparam esse estudante também para no futuro poder estar assumindo a função de professor, né, e mediador do teatro nas escolas. Para além da técnica, a gente também, né, tem a intenção de formar pensadores da área. Tanto o bacharelado quanto a licenciatura, eles servem para a gente fomentar artistas da cidade, né? Então, e também de fora, e para pensar o tipo de teatro que a gente pode fomentar e fazer aqui no Amazonas. Só que um tem o viés, né, a licenciatura mais voltada para a sala de aula e para o que está acontecendo na educação básica, né, no estado. Na cidade, na UEA, a gente tem a oportunidade de poder praticar bastante, né? Por exemplo, na área de iluminação existem 2 laboratórios, né, especializados, né, com equipamentos e com professores que também têm formação nessa área, que podem estar aí conduzindo, orientando essa pessoa a como lidar com esses equipamentos, e não só de maneira técnica, mas também pensando como é que pode-se pensar uma reflexão, né, se criar uma poesia através desses equipamentos, uma poesia visual, um plano de luz que possa acompanhar, né, a feitura de um espetáculo teatral. E acho que cabe ao estudante entender qual linguagem ele quer desenvolver, que tipo de prática ele quer fazer, porque a gente tem projetos nas comunidades, a gente tem projetos mais voltados para a linguagem cênica, para aprofundamento, a gente tem projetos de ensino. Então, acho que é muito interessante que o estudante, ao longo do seu percurso, ele passeie por alguns projetos de extensão para entender também o que ele quer fazer, qual tipo de linha ele quer seguir, tanto como artista quanto artista pedagogo, professor, para entender para onde ele pode ir, né? Olá, eu sou Vitória Silva, eu sou estudante do curso de teatro, faço bacharelado, estou no 2º período e uma das minhas atividades aqui dentro do curso é a pesquisa em formas animadas, puxando um gancho para o Teatro Lambi, que é um teatro exclusivamente brasileiro e que aqui dentro tem uma grande amplitude de desenvolver e também conhecer universitários de todo o Brasil. O meu primeiro intuito sempre foi mais a parte visual. Eu comecei estudando um pouco mais sobre iluminação e cenografia. Quando a gente começa a entrar no mercado de trabalho, a gente já começa a ter experiências aqui dentro de como escrever um projeto, de como até mesmo defender os nossos projetos, espetáculos, nossos pensamentos. Então isso ajuda muito lá fora, porque o edital ele exige que a gente tenha uma escrita boa e aqui dentro a gente tem essa oportunidade de experimentar essas escritas. Na extensão principalmente e nas disciplinas que eu sou monitora, eu consigo desenvolver e também ter um outro papel de aprender também a ensinar o outro, como desenvolver, como pesquisar, como que você pensa a cenografia para o espetáculo, como que você busca também outras referências. A participação tem sido muito ativa da Universidade do Estado do Amazonas em relação à pesquisa em artes cênicas no Brasil. Algumas pesquisas estão sendo desenvolvidas a nível de doutorado, de pós-doutorado dentro do curso, e acredito que isso representa um avanço do Amazonas em relação à pesquisa das artes cênicas no Brasil. Aqui a gente consegue ter um local para ensaio, por exemplo, um local para fazer esses cenários, essas luzes. A gente tem toda uma estrutura, por exemplo, de iluminação, onde a gente consegue ir testando luz, entendendo de forma prática, não só de uma forma teórica. O que é muito importante, porque a teoria realmente vai ficar no papel, a parte prática do fazer teatral é o que conta mais quando a gente vai para o Teatro Amazonas, vai para o Teatro da Instalação, a gente tem esses conhecimentos. Então aqui dentro a gente já fica com uma base de tipo,
eu sei o que é equipamento de iluminação, eu sei o que é equipamento de cenografia e eu vou desenvolvendo isso lá fora com muito mais facilidade do que se a gente não tivesse universidade. Eu acho que a parte específica, e que eu acho que é uma parte muito interessante, é pensar a história do teatro no Amazonas, pensar as práticas, né, que estão sendo feitas aqui. Mesmo as pessoas que têm a dúvida pode ser uma mola motora para você chegar aqui no curso. Diria para as pessoas que já estão inscritas, interessadas em fazer o teste de habilidade específica para entrar no curso de teatro. Primeiro, se alimentem bem, bebam bastante água, se possível, meditem um pouco antes da prova para que vocês possam estar calmos. O curso de teatro é para todo mundo. Eu acho o curso de teatro e as artes, eu acho que ele faz parte da natureza humana e a gente precisa desenvolvê-la. Você vai estudar as linguagens do teatro, de como a gente pensa a cenografia, de como a gente pensa o figurino, de como a gente pensa a maquiagem, de como a gente pensa o ator, porque esse é o nosso papel, de deixar mais íntimo a relação da sociedade com a universidade,